Jesus foi inventado para atender a tendência religiosa e mística de uma época. Quando o cristianismo começou a elaborar sua doutrina, teve grandes dificuldades em conciliar a fé e a razão. Por isso, fez várias adaptações com lendas pagãs e deuses solares. O cristianismo passou assim a ser um sincretismo das incontestáveis seitas judaicas misturadas a uma crença de deuses solares, dando assim apenas uma nova roupagem a deuses que morriam e ressuscitavam e que predominavam há séculos, com rituais solares fundamentados em um Deus que se sacrificava. O Jesus do Evangelho não é um ser real. Ele nunca existiu, mas sim um personagem criado em cima de uma visão religiosa sobre Brahma, Buda, Krishna, Mitra, Horus, Júpiter, Serapis, Apolo e muitos outros deuses. Se pegarmos o mito de Horus, que surgiu milênios antes do nascimento de Jesus Cristo, vemos que Horus foi um deus solar e redentor dos egípcios. Horus nasceu de uma virgem. O nascimento de Horus é festejado em 25 de dezembro. Horus era considerado a luz, o bom pastor, realizava feitos milagrosos, tinha 12 discípulos, uma alusão aos 12 signos, as casas zodiacais governadas pelo sol. Ressuscitou um homem, e Lázaro, Cristo ressuscitou Lázaro. Um dos títulos de Horus é Cristo. Se analisarmos mais acuradamente, perceberemos que o mito da Virgem grávida, que foge de Herodes em direção ao Egito para salvar seu filho Jesus, que carregava em seu ventre, não é nada mais nada menos que a reinterpretação da lenda de Ísis e Horus fugindo de Sete. Se analisarmos outros mitos como de Mitra, Adonis e Krishna, Atis, entre tantos outros, vamos encontrar as fontes sobre as quais o cristianismo foi inventado. Em 3500 a.C. temos Krishna. Krishna também nasceu de uma virgem chamada Devari, e foi avisada com antecedência sobre a concepção de seu filho Deus, o qual nome daria à criança Krishna, muito parecido com Cristo. Uma profecia dizia que Krishna destronaria o seu tio, o Raja. Por causa disso, a mãe de Krishna foi presa numa torre para não ser concebida por ninguém. Dizem as lendas que o espírito de Vishnu atravessou o muro e se uniu a ela, se mostrando como uma luz que foi absorvida por Devaki. Quando Krishna nasceu, um vendaval demoliu a torre de Devaguna, onde ela estava aprisionada, e Krishna por Nanda. O Raja mandou matar todas as crianças que tinham acabado de nascer, mas Krishna consegue escapar. Pastores foram avisados da chegada de Krishna através de um aviso nos céus e lhe levaram presentes. Com 16 anos, Krishna começa a viajar pela Índia para pregar sua doutrina, abandonando sua família, e é chamado pelo Redentor de seu povo. Faz muitos discípulos e recebe o nome de Jazeu, que significa aquele que nasceu através da fé. O nascimento de Buda, que também nunca existiu, também teria sido avisado a sua mãe. Quando nasceu, uma luz intensa iluminou o mundo, fazendo todos os mudos falarem, os cegos verem. Uma brilhante estrela no céu anunciou seu nascimento. Buda fez pessoas mais sábias de seu tempo e se admiraram com seu vasto conhecimento. E muito cedo começou a pregar e a converter as pessoas. Seu discurso mais famoso também leva o nome de O Sermão da Montanha. Depois que morreu, apareceu aos seus seguidores. Mitra é um outro deus mitológico. Também teve uma mãe virgem. Nasceu numa gruta em 25 de dezembro. Uma estrela surgiu no leste. Quando ele nasceu, indicando o caminho para os magos que trouxeram incenso, mirra e ouro. Ele era considerado o intermediário, Ormones, entre os homens. Após sua morte, teria ressuscitado. Baco, outro deus mitológico, teria realizado muitos feitos, como transformar a água em vinho e multiplicar peixes. Podemos perceber que o cristianismo foi inventado em cima de lendas não apenas dos judeus, mas também de muitas religiões pré-judaicas.
Os rituais cristãos também são adaptados aos ritos pagãos muito mais antigos. O mitraísmo era praticado em grutas e locais subterrâneos, e o cristianismo primitivo também. Nos rituais mitraicos havia um rito com o pão e o vinho. A cruz solar e a refeição comunais e a distinção no dia do sol para descansar também faziam parte dos ritos do mitraísmo, que foram secretizados pelos cristãos. As vestimentas sacerdotais católicas são copiadas de roupas ritualísticas dos sacerdotes de Mitra. Ritos envolvendo pão e vinho também eram utilizados pelos budistas, representando o corpo e o sangue de Agni. Como os pastores católicos, os monges budistas também lavavam as mãos antes da libação. A crença na vida após a morte, na ressurreição no inferno, num princípio do mal, eram crenças igualmente inerentes ao mitraísmo e ao judaísmo. Do Egito adotaram a autoflagelação, como os sacerdotes de Ísis que se açoitavam para expiar as culpas e erros humanos. No Egito também existiam mosteiros para sacerdotes e que desejavam fazer o voto de castidade. Dos gregos se apropriaram da água lustral. Dos idostânios adotaram o celibato e o jejum e a esmolação. Dos etruscos juntaram as mãos para rezar. Tudo isso milênios antes do suposto nascimento da existência de Cristo. Textos de pagãos essênios e agnósticos foram bases utilizadas no Concílio de Nicéia para compor o Novo Testamento.